Boa noite aí a todos, né? Mais uma sessão clínico-radiológica sobre comando e tutela do Dr. Paulo Nicole, apesar de ele não gostar. Estou brincando, Nicole. Hoje com Rafael Lusório, nosso colega, coordenador da oncologia, né? E o comando é de vocês, o show é de vocês. A gente do Centro de Estudos está aqui só para dar apoio. Vamos que vamos. Boa noite para todos. Excelente aula. Então, hoje nós vamos fazer a 7ª reunião, né? É o 12º caso que a gente discute aqui, casos interessantes. E hoje nós optamos por conversei com o Rafael, ver se ele tinha algum caso interessante, e nós, em comum acordo, resolvemos apresentar um caso de carcinoma coloretal metastático para fígado, que é uma doença super frequente, né? Todo mundo vai, uma hora ou outra, vai pegar um paciente ou no seu consultório, no pronto-socorro, ou um parente, né? E é preciso que todo mundo saiba um pouquinho do metastático mais frequente do fígado, que é o tumor coloretal, né? Então, a gente vai falar basicamente, deixa eu só botar aqui, o câncer coloretal metastático para o fígado, diagnóstico por imagem e opções de tratamento. Então, a gente vai ver que durante esse caso aí foi desenvolvido alguns protocolos de tratamento para essa paciente e o acompanhamento de imagem, como se deu esse caso aí. Então, vamos começar lá. Essa paciente era uma paciente de sexo feminino, de 52 anos. A história dela começou lá no atendimento do pronto-socorro, lá do Hospital Unimed, Hospital Maternidade, né? No dia 8/11 de 2021. Com isso, foi solicitada uma tomografia de abdômen para ela. E a indicação clínica que levou ela no pronto-socorro, e o que estava escrito no pedido de indicação clínica era o seguinte: dor na fossa ilíaca direita, de moderada intensidade, de início a 1 dia. Aí interrogaram o cálculo renal, apendicite, aí foram para a tomografia dela, né? Então, vamos lá mostrar a tomografia. A primeira coisa, a gente faz sempre um raio-x, antes do raio-x simples do abdômen para direcionar os cortes da tomografia, e nessa radiografia simples do abdômen a gente já via algumas alterações aí que já chamavam a atenção. Aqui a gente vê, deixa eu só pegar o aqui. Aqui a gente vê o colo todo distendido, chega aqui no colo descendente, tem um stop aqui, o estudo é o colo descendente proximal, colo transverso, colo descendente, cheio de fezes, né, distendido. E a gente observa o seguinte, que ele tem uma distensão muito grande do colo e pouco do intestino delgado, né? E aqui já vai a primeira lição do caso, desse caso aí, o primeiro aprendizado, ponto de aprendizado é o seguinte: essa paciente, ela tinha um tumor nessa região, só que ela tinha uma válvula iliocecal competente. O que ela fazia, então? Ela tinha isso aqui, né? Ela tinha uma válvula iliocecal competente que só passava ar do intestino delgado para o grosso, cada vez mais distendia esse colo, o ar não voltava, ela fazia um mecanismo de alça fechada, de obstrução em alça fechada. 75% dos pacientes têm a válvula iliocecal competente, então isso é ruim, né, nesse contexto. Por quê? Porque ele não descomprime o intestino grosso, que está obstruído, para o intestino delgado. 25% dos pacientes têm a válvula iliocecal incompetente, e nesse caso aqui era melhor para o paciente que ela tivesse uma válvula iliocecal incompetente, para ela aliviar a pressão do colo. Mas ela não tinha, e a gente via que só o colo dela distendia e tinha um stop nessa região aqui. E a tomografia, então, mostrou o quê? Ela mostrou um espessamento parietal focal do cólon descendente, tá? Estenosante. Aqui a gente vê, então, ó, essa região aqui é a região da lesão, né? Aqui é o cólon distendido, o cólon ascendente distendido, e aqui uma reconstrução mostrando aquela distensão do colo, não havia distensão do intestino delgado, aquele mecanismo de alça fechado, e toda essa distensão causada por essa lesão estenosante do cólon descendente. Aqui é só para a gente fazer uma analogia entre o raio-x e a tomografia, mostrando que é bem parecido, né? A reconstrução aí, tá? Aquele stop e a obstrução em alça fechada dessa paciente. O que levou ela ao pronto-socorro foi isso, então, né?
Essa paciente, na mesma tomografia, só para lembrar vocês, ela tinha 2 hemangiomas, tinha imagens clássicas de hemangioma aqui no segmento 8, isso aqui também no segmento 8, não tinha nada a ver com metástase hepática, né? Só para lembrar. E no outro dia, você vê que essa tomografia foi feita no dia 8/11, no dia 9/11 foi feita uma colonoscopia, e a colonoscopia mostrou, então, o quê? Uma lesão estenosante e friável que impedia a passagem do aparelho através da mesma, ou seja, confirmando que era um tumor obstrutivo do cólon descendente, né? E a conclusão da colonoscopia era neoplasia estenosante do cólon esquerdo, tá? Eu não sei muito interpretar isso aqui, quem quiser falar aí depois, ou agora, pode ficar à vontade. Parece que o tumor é isso aqui, né? Obstruindo a luz do intestino grosso, né? Bom, agora... Nicole, eu posso interromper agora? Pode, com certeza, Ediel. Pessoal, boa noite. Inicialmente, parabenizar a equipe aí pela apresentação, assim, a coragem de dar aula na véspera do feriado, né? Então, a participação às vezes fica prejudicada, mas a turma é competente e consegue agregar, né? Essa paciente, em 2019, ela operou de refluxo, né? E esse quadro de obstrução em alça fechada, quando a gente faz a colonoscopia, principalmente o colo, essa parte mais distal do colo, aí a gente tem muita dúvida, principalmente se o preparo estiver ruim e se o paciente estiver distendido, igual nesse caso, né? Então, deixa, às vezes, muita dúvida no preparo ruim, a posição que você está, né? Então, às vezes, 60 centímetros, você está lá no seco. E, às vezes, 1,5 metro você está lá também. Então, gera muita confusão nessa localização aí, às vezes, nessa condição precária aí, tá, Nicole? É só isso aí para colaborar aí essa interpretação aí da localização. Ó, quem se envolveu no caso aí, quem quiser parar a aula, pode ficar à vontade. Nós estamos aqui numa discussão, né? Isso aqui não é aula, na verdade, isso é uma apresentação de caso, né? Tá bom? Então vamos lá. Mostrou isso aí, que o Gediel já comentou. Agora vem a vez do Rafael entrar aí e dizer alguma coisa. Não é isso, Rafael? Pessoal, boa noite a todos. Ediel, obrigado pela participação aí. Paciente, né, foi você que operou. Acho que você tem mais coisa para poder comentar do caso aí. Eu entrei no caso mais ou menos um mês aí após a realização da cirurgia. Então, como a Nicole comentou, é uma paciente de 52 anos que... Essa paciente eu já conhecia, já era conhecido que eu operei em 2019 de refluxo, né? Nicole não comentou nada aí, como é que estava a cirurgia dela pela tomografia aí. Mas exigi muito do nosso excelente radiologista aí, né? Então, e quando ela chegou no pronto-socorro, eles me ligaram, né? E até você está no consultório, até você conseguir sair, né? Então, assim, de achado, a gente tentou identificar ali e preparar, limpar o colo na possibilidade justamente da gente, primeiro, fazer um diagnóstico preciso, né, que a gente sabe que o Nicole pode acrescentar aí, né, a falha, às vezes, do exame de imagem aí, na tomografia para identificar realmente tumor, né? Então, às vezes, pode falhar e a gente sempre tenta fazer a colonoscopia para ter uma segurança da identificação correta, apesar de que essa paciente não tenha dúvida que a conduta para ela seria cirúrgica, mas a gente ter uma certeza de onde está o tumor e da localização antes de entrar para a cirurgia. E esse preparo também poderia facilitar uma reconstrução primária desse cólon, evitando a colostomia, né? Então, assim, apesar, né, da obstrução em alça fechada, ela só tem um ponto positivo, o Nicole comentou, né, mas para a gente, do ponto de vista de tática cirúrgica, ela tem um ponto positivo, que ela não distende o intestino delgado, né? Então, ali você pode explodir o cólon, você vai ter mais translocação bacteriana, você vai ter mais peritonite, você vai ter mais sofrimento de alça pela pressão ali do colo em alça fechada,
mas pelo contrário, mas assim, de facilitador, ela vai te ajudar a fazer uma anastomose, porque o delgado não vai estar distendido. E depois do tumor também você não vai estar distendido. Então você pega dois segmentos que não têm distensão. Então facilita você reconstruir o trânsito, apesar do risco estar aumentado. Então essa paciente ela foi feita uma anastomose primária, já foi ressecado a lesão e já foi reconstruído o trânsito no mesmo ato, evitando uma ileostomia e uma colostomia. Então, isso foi positivo. Obviamente, eu expliquei para o paciente no pós-operatório do risco, um pouco maior de deiscência, mas ela evoluiu favoravelmente do ponto de vista aí, da anastomose, né? Então, cirurgicamente, era isso que eu tinha para acrescentar, né? Não foi identificado mais nenhuma lesão no intraoperatório, além da lesão primária, e a linfadenectomia que foi realizada também rotineiramente do ponto de vista oncológico, né? Gediel, duas coisas que vêm na nossa cabeça como clínico aí. Primeiro que é a localização da lesão, a divergência entre o exame de imagem e o achado intraoperatório, né? E eu, quando fui revisar o caso, eu me atentei a essa situação, que tudo estava parecendo que estava ali no terço médio do cólon descendente, a lesão, e quando você entrou, a lesão estava no final do transverso com ângulo esplênico. E uma outra coisa que a gente também vem na nossa cabeça, né, uma lesão que você pensa assim, bom, tá do meio do transverso para frente, por que que o cirurgião não tira ali uma parte do transverso, uma parte do descendente e liga isso direto, né? Faz uma cirurgia muito mais ampla, que retira um segmento muito maior do intestino. Como é que no intraoperatório é essa decisão aí? Excelente pergunta, entendeu? Então, assim, nesse caso, então, de obstrução em alça fechada, eu vou pegar todo o cólon direito, o cólon transverso, até a lesão ali no ângulo esplênico, tudo muito distendido. Então, se eu poupar o cólon direito, ou cólon ascendente, eu não vou ter. O meu risco de deiscência é muito maior. Eu nem vou fazer anastomose com colo distendido, cheio de fezes. Eu vou fazer colostomia. Entendi. Então, se eu ressecar esse segmento, eu vou conseguir fazer uma anastomose primária, que eu vou fazer delgado, intestino delgado, com o cólon esquerdo ali, mais distal. Então, para a paciente é muito melhor, é uma cirurgia a menos, né? Um trauma a menos, e ela vai talvez recuperar mais rápido aí, até para no caso de indicação de uma quimioterapia que ela possa ter necessidade. Essa questão da localização correta aí, eu operei um paciente faz umas 2, 3 semanas, ela tinha tomografia que falava mais no cólon, a lesão era no cólon transverso. A tomografia e a colono sugeriam que fosse mais para o ângulo hepático e a lesão era no ângulo esplênico, entendeu? Então, assim, hoje, o que a gente está fazendo cada vez mais, isso não só para identificação da lesão, é fazer a tatuagem endoscópica, né? Então, na colonoscopia, a gente faz uma tatuagem, a gente injeta um corante, que é a tinta nanquim, que facilita demais a identificação, principalmente hoje, que às vezes você não vai conseguir palpar as lesões, porque a maioria das lesões você vai fazer por videolaparoscopia, então você não consegue palpar muito bem a lesão, ainda mais se forem lesões pequenas. Então a tatuagem endoscópica hoje é praticamente rotineira da gente fazer. Às vezes o paciente nem tem tatuagem, ele vai operar, a gente repete a colonoscopia ou uma retosigmoidoscopia para tatuar, para ter segurança dessa localização aí. Gediel, e se essa cirurgia não fosse de urgência? Se essa paciente não tivesse subocluída, se tivesse feito o diagnóstico, o tumor era lá no ângulo esplênico, não tinha distensão, a cirurgia seria a mesma? Olha só, se ela não tivesse obstruída, Não fosse uma cirurgia de urgência, como foi o caso dela, você também faria uma colectomia direita alargada ou daria para fazer poupar um pedaço maior de intestino, fazer uma anastomose entre o transverso e o sigmoide, por exemplo? isso. Se ela não tivesse obstruída, se na colonoscopia, né, ela tivesse feito, ela tivesse Isso. conseguido resolver o caso de suboclusão, aí assim está muito longe, está muito no cólon, no ângulo esplênico, aí assim a gente pouparia, aí fazia uma anastomose cólon com cólon, né? Você pegaria o cólon Perfeito, transverso no colo esquerdo, aí sim, tá? Mas perfeito.
Nesse caso aí, o cólon, inclusive, ele tinha até uma desserosação, né? Ele estava querendo romper. Então, já era um cólon que aquele segmento já estava doente ali também. Um outro dado também que a gente pode falar, assim, essa paciente é uma paciente jovem, de 52 anos. Então, a gente sabe que as lesões no cólon do lado direito, elas são mais frequentes nos pacientes mais jovens, né? Então, assim, a literatura não autoriza a gente fazer isso de rotina, mas a gente sabe que essa paciente tem um risco maior do que se fosse um paciente idoso de ter no futuro uma outra lesão nesse colo direito. Então, Joia, pode dar sequência aí, Nicole. Então, assim, como é que o oncologista clínico geralmente entra na história, né? Geralmente o paciente operou, recuperou da cirurgia, e aí ele vem para a gente, habitualmente, aí, 3 a 4 semanas após cirurgia, para a gente poder fazer uma avaliação de risco, né? Definir o estadiamento, definir o risco de recorrência da doença e programar tratamento adjuvante. Então, essa paciente, quando veio para mim, né, mais ou menos aí com um mês de pós-operatório, ela veio com laudo patológico, né, da peça operatória. E o que mostrava aí para gente? Mostrava um adenocarcinoma, né, moderadamente diferenciado, né, um grau 2. E o que a gente leva em consideração principalmente aí, né? Ela tinha uma invasão até os tecidos moles pericólicos, que dá um PT3, né? Ela não tinha invasão angiolinfática, tinha infiltração perineural, essa é uma informação importante, né? E a outra informação mais importante aí é que ela não tinha metástase nos linfonodos, né? Foram ressecados aí 22 linfonodos pelo patologista e nenhum deles mostrava sinais de metástase nodal. Então, o estadiamento dessa paciente fechou como um PT3N0, e isso aí, quando a gente joga no agrupamento do sistema de estadiamento da JCC, ele dá um estadiamento 2A. Pode passar, Nicole, próximo slide. Então, assim, como é que o oncologista clínico raciocina? Então, estou diante de uma paciente de 52 anos, com um tumor obstrutivo, né, de cólon ali transverso, final do transverso com ângulo esplênico, e pelo estadio patológico ele é um estadio 2, né, ele não tinha linfonodos comprometidos, ele é um estadio 2. E aí dentro do estadio 2, existe uma avaliação de risco que a gente faz de acordo com algumas características secundárias para a gente definir se o risco de recorrência da doença é maior ou menor, tá? Então, assim, quais são esses fatores que a gente avalia? Um é o grau histológico, né? Se for um grau 3, um tumor pouco diferenciado, esse tumor ele tem um pior prognóstico, isso acarreta maior risco. Os tumores T4, né, que invadem toda a parede, passam e podem invadir ali tecidos pericólicos, invasão angiolinfática, invasão perineural e obstrução e cirurgia de urgência, tá? Então, quando a gente tem um paciente com estadio 2, a gente avalia esses outros fatores e quando o paciente tem algum desses fatores de mau prognóstico, a gente tende a indicar a quimioterapia adjuvante. Então, essa paciente ela tinha 2 fatores de mau prognóstico, que era a obstrução, que levou a uma cirurgia de urgência, e a invasão perineural positiva. Pode passar, Nicole. Tá, então, deixa eu só concluir o raciocínio. Então, assim, a partir disso, eu indiquei para essa paciente realizar um protocolo que a gente chama de QUASAR, que é um protocolo bem simples, são apenas 2 medicações, fluoracil e leucovorin, e o paciente faz esse esquema aí semanal por 30 semanas. É um esquema de baixa toxicidade, super bem tolerado. E aí eu indiquei para essa paciente, e isso aí foi, né, final de 2021, e ela recebeu esse tratamento aí até mais ou menos meados de 2022. Bom, nenhuma dessas tomografias de acompanhamento dela, lá em 16 de 9 de 2022, a tomografia mostrou o aparecimento de 2 nódulos hipodensos, não existentes no exame anterior. Lembre-se que essa mulher, essa paciente, ela tinha 2 hemangiomas lá, não problema nenhum, mas apareceram essas 2 lesões aqui, uma no segmento 5 e outra no segmento 6 maior, né? Aí ela
foi pedido pelo Rafael uma ressonância magnética com Primovist. Então, você vê que isso aqui foi dia 16/9, e ela fez essa ressonância com Primovist. Guarda esse nome aí que nós vamos falar dele daqui a pouco. Por que Primovist? Depois nós vamos falar também. Dia 26/9/2022. Aí a indicação clínica do pedido do exame era o seguinte: CA de cólon no estádio 2, submetido à quimioterapia adjuvante, que é o esquema Quasar, que o Rafael falou, e a TC evidenciou nódulo com realce progressivo. Eu acho que a tomografia não tinha definido bem se era uma metástase, e o Rafael preferiu fazer uma ressonância com Primovist, né? Então, você quer falar alguma coisa, Rafael? Não, Nicola, só para a gente poder contextualizar essa sequência temporal, né? O paciente fez o diagnóstico em novembro de 21, operou, final de dezembro começou a quimio, de dezembro a julho ela fez a quimio adjuvante, terminou a quimio adjuvante, a gente faz os exames aí para reestadiar, né? Para entender se realmente o paciente está sem evidência de doença ou não. E logo nessa primeira tomografia, pós-término da quimioterapia adjuvante, ela já apresentou essa alteração, né? Esse surgimento de 2 nódulos que a gente prosseguiu na investigação. Então, a ressonância dela foi feita, a ressonância mostrou aqueles 2 hemangiomas dela, essas aqui são lesões típicas que a gente caracteriza como hemangioma, que ela já tinha no exame anterior, mas lá no segmento 5 e no segmento 6 apareceram 2 lesões, sequência T2, né, umas lesões heterogêneas, com predomínio de hipersinal T2, que apresentavam um realce periférico. Lembra desse realce periférico, que depois nós vamos falar dele mais lá na frente? Uma lesão aqui e outra lesão aqui. Isso aqui é uma sequência T1, T2, e essa aqui é uma T1 pós-contraste, né? Mostrando que essas lesões eram lesões que restringiam a difusão. Então, aqui, ó, ela ficava branca nessa sequência, que é a sequência de difusão, depois nós vamos falar também. Na periferia, ela tinha restrição, ó, que ela ficava pretinha aqui no mapa de difusão, e aqui também. Bem característico do contexto clínico aí da paciente, de 2 metástases hepáticas. E, como eu disse para vocês, esse ressonância foi feito com Primovist, e lá na fase hepatobiliar, que é a fase com 20 minutos, nós vamos falar depois também, a gente vê claramente as 2 lesões aqui, as lesões são mais pretas do que o parênquima hepático aqui circundante, né? Então, caracterizando o aparecimento de 2 lesões metastáticas hepáticas, né? Joia, então foi isso mesmo, né? A paciente terminou a adjuvância, reestadiamos, e ela teve o que a gente chama de uma recidiva precoce de doença, né? Uma recidiva hepática aí, aproximadamente 2 meses após o término da adjuvância. E aí, assim, quando a gente está diante dessa situação de uma recidiva precoce, porém que a gente chama de oligometastática, né? O paciente tinha apenas 2 lesões, e lesões que vocês perceberam ali bem periféricas, né? Bem na periferia do fígado, ambas as lesões, a gente pensa na possibilidade de ressecção dessa doença, né? Dessas lesões. E aí eu conversei com um colega cirurgião na época, e aí nós fizemos essa opção, né? Habitualmente, o que a gente faz? A gente faz um protocolo para tentar induzir resposta de tratamento, que é o protocolo que a gente chama de FOLFOX, né? Esse protocolo, habitualmente, são 12 sessões, a gente faz 6, reestadia. Se o paciente for cirúrgico, a gente evolui com a cirurgia e depois a gente faz a fase pós-operatória. Então, foi essa a discussão aí nesse momento. Definimos que essa paciente ela faria esse protocolo de tratamento, misturando quimioterapia, cirurgia e posteriormente quimioterapia novamente. Então, ela fez o tratamento, né? Aí o Rafael pediu novamente uma ressonância magnética com Primovist para ela, no dia 9/1, né? E a indicação clínica do pedido era Isso o aí, Nicole, seguinte... exatamente, foi após 6 meses, 6 sessões de tratamento para 3 meses, né? Então, a gente estava falando aí de mais ou menos meados para o fim de 2022, ela fez as 6 sessões, e aí a gente estava na programação da cirurgia, pós-quimioterapia, fizemos esses exames aí nesse contexto. A indicação clínica era reestadiamento de câncer de cólon
de colo com metástase hepática, tinha 2 nódulos, avaliação de resposta pós-quimioterapia e programação de tratamento cirúrgico, essa era a indicação clínica do pedido de exame. E essa ressonância mostrou o seguinte, ó, mostrou aqueles mesmos 2 nódulos, né? Aqueles mesmos locais, eles ainda existiam, mas numa dimensão bem menor do que da ressonância anterior. Vou botar as 2 ressonâncias aqui só para a gente para efeito comparativo, vocês vão ver que aqui ainda não é, mostrando que também a restrição dessas lesões, elas diminuíram, elas estão menos pretas nessa sequência aqui, o que mostra a redução da difusão. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. E aqui para comparar, do dia 26, foi logo que ela fez a recidiva, e após o término do tratamento dela, dia 9 de 1 de 2023, ó, dia 9 até de um ano para o outro, aqui, do mês 9 para o mês 1 de 2023. Aqui a gente vê, ó, essas 2 sequências aqui são de 2022 e essas 2 aqui só para comparar. Olha como essas lesões diminuíram, principalmente essa daqui, ó, respondeu ao tratamento quimioterápico, né? Perfeito. Então foi isso, o Nicole. Apresentou a resposta parcial, né, das lesões e, posteriormente, essa paciente ela foi encaminhada para cirurgia, né? Quem operou foi o Pedro Briggs, acho que o Pedro não está presente para poder comentar, acho que ele está operando agora. Tinha comentado com ele mais cedo e não conseguiu entrar. Mas essa paciente ela foi, né, para uma hepatectomia, né, no dia 6 de fevereiro. A cirurgia foi bem sucedida, a paciente saiu sem nenhuma complicação, nenhuma intercorrência maior, recebeu alta em mais ou menos 5 dias de pós-operatório. E aí ela retornou para mim para a gente fazer a sequência de quimioterapia pós-operatória. Bom, aí no dia 6 de 3 de 2023, após a cirurgia, foi feita uma tomografia computadorizada, dia 6 de 3. A indicação clínica do pedido de exame era câncer de colo com metástase hepática, 2 nódulos, reestadiamento pós-quimioterapia e pós-cirurgia. Aí a tomografia só mostrou mesmo as áreas de ressecção das metástases, né? Não tinha tecido tumoral recidivante ou residual viável no leito cirúrgico, que desce para ver na tomografia, tanto da lesão pequena quanto da lesão maior. E aqui a gente vê a linha de grampo aqui, né, dos clipes usados na cirurgia, mas a tomografia não mostrava recidiva, né? Perfeito. Então, assim, essa paciente ela veio, né, para a fase agora pós-operatória do esquema FOLFOX, né, para poder concluir o protocolo, e ela fez aí de 22 de março, né, agora de 2023, e concluiu o protocolo em 30 de maio de 2023, e desde então ela está em controle, né, a Nicole vai mostrar aí agora um exame, né, um novo exame de reestadiamento que a gente fez após o término do curso completo da quimioterapia. Ela fez uma nova ressonância magnética, né, lá no dia 26 de 6 de 2023, também com o Primovich, tá? Eu estou botando aqui com o Primovich para depois vocês entenderem por que do Primovich. Aí a indicação clínica era câncer de colo com metástase hepática, 2 nódulos, reestadiamento pós-quimioterapia e cirurgia, só que agora era uma ressonância magnética. E a ressonância mostrava só a área de metastectomia, né? Aquela nódulo maior e o nódulo maior aqui, o nódulo menor aqui. Não havia sinal de recidiva aí, tecido tumoral recidivante ou residual viável no leito cirúrgico perto da região. Então foi isso. A ressonância mostrou que ela está. O resto, eu não mostrei o resto do fígado aí, porque não interessa ele ficar muito grande, né? O resto do fígado também só tinha aqueles 2 hemangiomas que a gente já sabia, não foi mexido, né? Lógico que não precisava mexer, e uma cirurgia com bastante sucesso aí na ressecção das metástases, do ponto de vista da ressonância magnética. Então, Joane, só para a gente concluir então a apresentação do caso, né, fazer um resumo aí. Era uma paciente, né, com adenocarcinoma de colo, estádio 2, que tinha fatores de mau prognóstico para a recorrência da doença, né? Foi submetida inicialmente à cirurgia, quimioterapia adjuvante com esquema Quasar, teve uma recidiva hepática precoce, né, 2 lesões hepáticas, e aí a gente implementou esse protocolo de quimioterapia perioperatória com uma fase pré-cirurgia, seguida da cirurgia e depois o complemento pós-cirurgia, né? E essa paciente, ela, né, vem em consultas regulares aí após o término do tratamento, que foi em maio, e felizmente até o momento sem evidência de doença, né? Então, a paciente do diagnóstico até hoje,
ela tem 2 anos e 10 meses, né? Passou por um período de recorrência local e, e agora se encontra sem evidência de doença. Joia? Tem uma pergunta no chat aqui que eu vou aproveitar para comentar com o que o colega perguntou. Só um minutinho. Deixa eu tentar acessar aqui. O que é quimioterapia adjuvante, né? O colega perguntou. É uma pergunta bastante interessante, porque tem muitos conceitos que às vezes a gente usa no dia a dia da oncologia que acabam ficando medular para a gente, mas que às vezes são conceitos que não são muito comuns para os colegas que não trabalham diretamente com a especialidade. Então, assim, uma pergunta extremamente importante, que assim, o que é uma quimioterapia adjuvante? Todo paciente que tem o diagnóstico de algum tumor sólido, né, como foi o caso dessa paciente, um tumor de cólon, desde o diagnóstico, essa paciente ela tem risco de já apresentar micrometástases, né? Seriam células malignas que se desprendem do tumor primário e podem estar ocultas em outros órgãos, né? Então, por exemplo, o tumor de cólon, o local mais comum de disseminação dele é o fígado e o peritônio. Então, como foi o caso dessa paciente, quando fez o diagnóstico, ela só tinha visivelmente na tomografia hemangiomas hepáticos. Mas aquelas 2 lesões que surgiram, que ficaram evidentes depois de mais ou menos 10 meses da cirurgia, elas já estavam presentes lá no fígado. Só que eram células ocultas e que a quimioterapia que a gente implementou tinha justamente o objetivo de eliminar essas células que a gente acredita que existem, mas a gente não consegue provar, né? Então, a quimioterapia adjuvante é uma quimioterapia que a gente implementa pós-cirurgia, quando não temos evidência de metástase, mas a gente acredita que o risco de o paciente desenvolver metástase no futuro é alto, tá? Então, isso é quimioterapia adjuvante. Quimioterapia pós-operatória com o objetivo de eliminar micrometástase. E o outro tipo de objetivo de tratamento que a gente tem na doença metastática, tratamento paliativo, que é quando você tem metástases visíveis, né? E você faz um tratamento com o objetivo, às vezes, de controlar a doença. Essa paciente, ela tem uma peculiaridade que foge um pouco da regra geral na oncologia, que é quando o paciente ele desenvolve metástase, via de regra, o habitual é que esse paciente seja um paciente incurável, né? Que o tratamento dele seja de objetivo paliativo. Nessa paciente especificamente, apesar dela ter desenvolvido metástase, a gente ainda considera o tratamento dela potencialmente curativo, porque a gente conseguiu implementar a quimioterapia, fazer ressecção da doença e deixar essa paciente sem evidência de doença. Mas isso não é a regra geral. A gente vê que muitas vezes, quando esses pacientes recidivam, geralmente essa doença ela é multifocal e a cirurgia não é factível. A gente consegue selecionar muito poucos pacientes para poder fazer cirurgia de ressecção. Então, quimioterapia adjuvante é isso, e a quimioterapia paliativa é no contexto da doença metastática evidente. Entendi, doutor. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Não, na verdade, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, né? Não foi nem sobre a quimioterapia adjuvante. Eu falei assim, uma dúvida, além da ressecção cirúrgica do local afetado, né? O que se fez quanto à abordagem dos locais que sofreram metástase? Mas o senhor já explicou, né? No caso, linfonodos acometidos, se houver, né? No caso, então, seria a quimioterapia adjuvante, né? Isso, Nesse caso. quando o Dr. Gediel ressecou lá o tumor primário, ele também resseca uma quantidade de linfonodos que estão ali no entorno do órgão. Quando o paciente tem metástases linfonodais já comprovadas ali naquele exame histopatológico, a gente sabe que o risco de recorrência da doença é muito maior, né? E aí a gente sempre indica a quimioterapia adjuvante nesse cenário. Então, assim, o tratamento primário que o Dr. Gediel fez lá na cirurgia contemplou a ressecção dos linfonodos que, na ocasião, não estavam acometidos. Mas, mesmo assim, a gente sabe que o paciente tem risco de desenvolver metástase e por isso que a quimioterapia foi indicada ali. Certo, obrigado, tá, por ter tirado minha dúvida. Pessoal, vamos fazer uma discussãozinha aqui do ponto de vista de radiológico. Acho que tem algumas coisas importantes aí que a gente tem que passar para o pessoal. Qual o método de diagnóstico por imagem padrão para estadiamento do adenocarcinoma coloretal?
Bom, o padrão ouro para detecção e caracterização é a tomografia computadorizada multi-slice, né? Até porque esses pacientes, na maioria das vezes, eles fazem estadiamento de tórax também, né? Então, a primeira imagem padrão ouro, usada no mundo inteiro, é a tomografia computadorizada. Mas é o melhor método? Que a gente vai discutir aqui. A gente tem que fazer, no primeiro estudo, o paciente chegou, vai estadiar um tumor, né? Ele está fazendo a primeira vez o estudo, você tem que fazer fase arterial, venosa e tardia. Obrigatório. Por quê? Você não sabe o que você vai encontrar nesse fígado. Além das metástases, você pode encontrar um hemangioma, igual você encontrou ali. Você tem que caracterizar esse hemangioma. Se você não fizer as 3 fases, às vezes você não caracteriza e tudo vira metástase, né? Então, no primeiro exame, é essencial que se faça todas as fases do estudo dinâmico do fígado, né? A fase sem contraste ela é discutível, se faz ou não, eu prefiro fazer, tá? Porque mostra calcificações, algumas coisas que depois do contraste pode não haver, né? Existe uma taxa de fluxo que você tem que fazer, que é obrigatório, você tem que fazer o exame bem feito, tá? Você tem que fazer em bomba injetora com 4 a 5 ml por segundo da injeção do contraste, a espessura do corte tem que ser no mínimo de 3, tá? Tem que haver sobreposição de cortes, isso é tudo para o radiologista aí que estão na sala, né? Agora, nos exames seguintes, por exemplo, você já fez o primeiro exame, você sabe que ela só tem metástase ou não tem metástase no lugar nenhum, você não precisa mais fazer fase sem contraste, muito menos fase arterial. Você pode fazer só a fase venosa, que você economiza tempo e dinheiro para a instituição, né? Só um detalhe aqui da vascularização hepática: 25% da vascularização hepática é feita pela artéria hepática. Os outros 75% é pela veia porta. O sangue que você injeta na veia do paciente com a bomba injetora e chega pela artéria hepática, lógico que ele vai chegar primeiro que a veia porta, ele chega com 20 segundos. E o sangue que vai chegar através da veia porta, ele chega com mais ou menos 60 segundos, né? Então, você tem que fazer um estudo dinâmico para saber a hora que você está pegando o fígado sendo nutrido pela artéria hepática e a hora que você está vendo que o fígado está sendo nutrido pela veia porta. E a terceira fase é quando a mistura dessas duas fases, né? Que é a fase tardia. Então, a gente sabe que existem as metástases hipervascularizadas e as metástases hipovascularizadas. As metástases hipervascularizadas são aquelas metástases que são irrigadas pela artéria hepática. Então, você vai pegar essas metástases na fase de 20 segundos, aqui, ó, a hora que você injeta, né? Porque a gente tem que fazer estudo dinâmico. E aquelas metástases que são hipovasculares, que a maioria dos adenocarcinomas, elas são irrigadas, você vê elas melhores vistas na fase portal com 60 segundos. A gente conhece quais são os tumores que são hipervasculares e os hipovasculares. As metástases elas tendem a imitar o tumor original, ou seja, se ele é hipervascular lá no pâncreas, a metástase dele vai ser hipervascular no fígado. Então, quais são os tumores hipervascularizados que a gente conhece e tem que ser feita a fase arterial para você pegar? Tumor neuroendócrino, carcinoma de células renais, sarcoma, melanoma, alguns tumores de mama raríssimo, raramente o adenocarcinoma. Então, esses tumores hipervasculares, você vai pegar dessa forma aqui, ó. Ele vai, na fase arterial, ele vai encher de contraste, né? Porque ele é hipervascular. Então, ele é melhor visto na fase arterial e ele impregna mais do que o parênquima hepático. O parênquima hepático está aqui e aqui está o tumor. O quanto tem muito mais contraste nele do que no fígado. E as metástases hipovasculares, que a maioria dos adenocarcinomas, elas ficam pretas em relação ao fígado na fase venosa. Elas são melhores vistas na fase portal, tá? Então, dito isso, a gente sabe programar o exame, a gente precisa programar o exame para a gente pegar todos os tipos de tumor que esse paciente pode ter no fígado no primeiro exame, né? Ele pode ter um tumor hipervascular que depois você pode se confundir. O que há de novo em metástases hepáticas de carcinoma coloretal do ponto de vista nosso, de radiologia, né? Então, veja bem, saiu esse artigo aqui, ó, bem bacana, em 2022, falando sobre a teoria do microambiente tumoral e o nicho pré-metastático, né? Durante a progressão das metástases hepáticas. O que isso quer dizer? Vou tentar explicar aqui para vocês, é rapidinho. Ó. O paciente começa a ter um tumor de cólon lá, ó,
Aqui está as células tumorais. Essas células, ainda aqui na parede do colo, antes de cair na circulação sanguínea, elas emitem umas estruturas que chamam exossomo. Esses exossomos, eles são órgãos específicos. Por exemplo, o tumor de colo, ele gosta mais do fígado. Então, esse tumor aqui, ele emite esse tal de exossomo. Esses exossomos vão lá no fígado, eles se fundem preferencialmente com as células de Kupffer, e as células de Kupffer lá no fígado, eles fazem as células estreladas, que são as células lá do espaço de Dis, a virarem fibroblastos, né? E com isso, lá no fígado, esses exossomos estimulam a produção de fibroblastos, eles criam um ninho, sem antes cair na corrente sanguínea. Aí depois, existem as fases de progressão do tumor metastático, que é dividido em 6 fases. Primeiro, é a invasão, que está aqui, ó, que ele invade a membrana basal. Segundo, é quando ele cai dentro da circulação. Terceiro, é quando ele sobrevive dentro da circulação, porque essa célula aqui, quando ela cai na circulação, o organismo vai montar uma resposta imune, que pode, inclusive, matar essas células e o tumor não progredir. Então, a terceira fase é a sobrevivência dessas células na circulação. A quarta fase é quando ele sai da circulação e entra no órgão específico. E a hora que ele sai da circulação e entra no órgão específico, ó, já está um ninzinho lá, ó, prontinho no fígado, ó, que foi promovido pelos exossomos. Eles vão lá, essas células vão lá naquele ninho que ele tinha feito lá, ó, e ele prolifera dentro desse ninho aqui, que ele tinha construído aqui. Depois ela coloniza e aí vira metástase. Então, um mecanismo bem legal, isso aí estava na nossa revista do Radiographics, né? E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, vocês viram aqui, ó, que ele induz uma reação fibroblástica no ninho, para formar um ninho pré-metastático para a metástase chegar lá nesse ninho, né? Então, o que acontece? Essas reações desmoplásicas em torno das metástases coloretais, elas estão intimamente relacionadas a esse realce aqui, ó. A gente viu uma metástase hepática aqui, ó, com realce periférico, né? Todo mundo está vendo aqui, ó, isso aqui, realce aqui, né? Principalmente na fase arterial e na fase portal do estudo. E aqui, ó, no estudo patológico, isso aqui é uma fibrose que ele desenvolve aqui, uma relação desmoplásica, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque nesses pacientes aí, só voltando um pouquinho, esse desenvolvimento do fibroblasto, eles têm a ver com aqueles exossomos que interagiram com as células de Kupffer e fizeram as células estreladas virarem fibroblastos. Então, eles formam essa reação desmoplásica em volta do ninho pré-metastático ali. Então, por exemplo, se você pegar um fígado com uma metástase com esse tipo de realce aqui, ó, que quer dizer? A sobrevida global desse tipo de paciente aqui, ela é bem melhor do que outros tipos que a gente vai mostrar depois. A interface da metástase com o parênquima hepático, ela pode ser de vários tipos. Vários tipos não, 3 tipos. Um é esse aqui, ó, que eles chamam de padrão de reação desmoplásica. Então, aqui está um fígado normal, esse aqui é uma reação, aqui é a célula tumoral, o fígado normal. Esse padrão desmoplásico aqui, ó, é quando se desenvolve fibrose entre a metástase e entre o parênquima. O outro tipo é o que ele chama de pushing, ou seja, ele está empurrando só o parênquima hepático. Ele não forma uma camada de fibrose aqui em volta do tumor. E o último aqui, ó, que é o infiltrativo, ó, o tumor infiltra as células do parênquima hepático, né? Então, de acordo com esse padrão de interface da metástase com o fígado, né, a gente classifica isso pela tomografia. As metástases que têm esse realce periférico que eu mostrei para vocês aí, elas apresentam essa reação desmoplásica aqui, ó, tá? E a sobrevida global desses pacientes que fazem esse tipo de metástase é significativamente superior do grupo que não faz reação desmoplásica, né? Assim, a imagem ela pode permitir para nós prever o prognóstico e a resposta à quimioterapia baseada nesse subtipo de histológico do tumor. Então, mostrando aqui para vocês, ó, que quando você faz a tomografia, você vê um realce periférico em volta da metástase,
Isso é sinal que tem reação desmoplásica em volta da metástase. Esse paciente tem um melhor prognóstico, tanto do desenvolvimento da metástase, como resposta à quimioterapia. Tem um outro tipo aqui, que é o Cushing, que você não vê a reação desmoplásica, mas você consegue ver o contorno dele bonitinho aqui, ó, tá? Isso aqui era uma metástase hepática. Isso aí tem um prognóstico intermediário. E existe o pior prognóstico, é esse padrão infiltrativo, que aqui nós temos uma metástase, você não vê o contorno da metástase e muito menos realce em volta da metástase, tá? Então, a tomografia, os aspectos de imagem de metástase hepática, ela pode dizer muito quanto à sobrevida e quanto à resposta à quimioterapia. Aqui, então, nós temos dois tipos, ó, de metástase. Uma que fez a reação fibroblástica desmoplástica em volta, fez o realce, e esse aqui, ó, é o segundo padrão, o padrão intermediário. Você não vê o realce periférico, mas você vê bem a borda dele aqui, ó. Então, esse paciente aqui vai ter um prognóstico melhor do que esse paciente que faz esse tipo de metástase aqui. Todos os dois casos aqui são metástases de tumor de colo. A interface das metástases com o parênquima hepático, elas são diferentes, nesse e nesse. O que é o tal do Primovich que a gente falou aí, que o Rafael fez questão de pedir com o Primovich, né? Por que a ressonância com contraste hepatoespecífico vai ser pedida? Né? Então, é o seguinte, o contraste hepatoespecífico, também é o ácido gadoxético. Esse contraste chegou para uso aqui no Brasil em 2012. Só para vocês terem uma ideia, a última compra desse vidrinho de contraste de 10 ml aqui foi R$ 446, só um vidrinho de 10 ml. A quanto que custa o outro contraste normal? O gadolínio lá, R$ 38. Ou seja, esse contraste é 12 vezes mais caro que o contraste do gadolínio habitual que a gente usa no dia a dia. Então, quer dizer, a gente tem que ter critério para pedir esses exames com contraste hepato específico, porque o exame vai ficar muito mais caro para o paciente e para o convênio, né? E o que é esse tal do Primovich? O que ele faz diferente do outro contraste? Vamos pegar o gadolínio, que é o contraste que a gente usa para todas as imagens com contraste em ressonância magnética, né? O que acontece com o gadolínio? O gadolínio ele só fica no plasma e no espaço extracelular. E 100% do gadolínio ele vai para a urina, ele é filtrado pelo rim e eliminado pela urina. O que o Primovich faz? O Primovich faz o seguinte: você injeta ele na veia, primeiro ele fica no espaço extracelular, 50% dele fica no espaço extracelular e é eliminado pela urina, só que 50% dele ele vai entrar na célula hepática, no hepatócito, e vai ser eliminado na bile. Depois ele vai sair nas fezes, certo? Não existe nenhum contraste de uso comum entre nós aqui que saia do espaço extracelular. Somente o Primovich. Como é que o Primovich faz isso? Ele faz da seguinte forma: lá no lóbulo hepático, que é a unidade funcional do fígado, tem uma forma hexagonal. Vocês lembram de histologia? Tem lá o trato portal, que tem a artéria hepática, a veia, a porta e um ramo do ducto biliar. Aqui são os sinusoides hepáticos e aqui a veia central do lobo hepático. Então, quando você injeta esse contraste, vamos pegar então lá um lóbulo pulmonar secundário. Então, você vê aqui, ó, o sangue chegando pela artéria hepática, pela veia porta, e aqui um canalículo biliar recolhendo a bile aqui, ó. Então, esse aqui é o espaço porta, né? Aí, o que esse contraste faz? Esse contraste chega lá, ó, no sinusoide hepático, aqui representado por essas bolinhas, ó. Então, o contraste chegou lá, ó. Tem um receptor de membrana do hepatócito aqui que chama OATP, que ele pega esse contraste que está no espaço extracelular e joga para dentro do hepatócito. Então, diz que ele é um contraste intracelular. E existe um outro transportador de membrana, que é o MRP, que ele pega esse contraste que está dentro do hepatócito aqui, que entrou dentro do hepatócito, e joga ele de volta para a bile. Então, ele circula nos hepatócitos. O que acontece? Ó, isso aqui era uma tomografia na fase sem contraste, e aqui é uma tomografia de fase hepatobiliar usando esse contraste, que é 20 minutos. 20 minutos é o pico máximo de contrastação do fígado, ou seja, esses hepatócitos estão cheios do contraste. Tá? Então, o que acontece? Olha como que o fígado fica branco nessa fase hepatobiliar aqui de 20 minutos após a injeção do contraste. Olha a diferença
desse fígado aqui na fase pré-contraste para esse aqui. Olha como que você vê muito bem esse nódulozinho aqui, que era um hemangioma, daquela nossa paciente mesmo. Olha como é que você vê bem ele aqui. Tá? E nessa fase hepatobiliar aqui, o que acontece? Ele começa a eliminar o contraste pela bile. Então, ó, você pode fazer, inclusive, uma colangiografia com essa fase aqui, porque ele já está excretando o contraste no trato biliar. Aqui, inclusive, essa paciente tinha uma fístula aqui, ó, muito boa para isso, não cabe ao caso, não cabe falar isso agora, serve para outra aula. Então, ó, esse contraste hepato-específico, o que acontece? Ó? Os tumores que expressam aquele receptor, ou ATP, nas membranas, nos hepatócitos, eles vão ficar branco, por quê? Os tumores vão encher desse contraste. Então, isso aqui era uma hiperplasia nodular focal, né? A hiperplasia nodular focal, ela não é considerada uma lesão neoplásica do fígado, ela é considerada uma lesão regenerativa secundária a um insulto vascular. Então, o que acontece? A hiperplasia nodular focal, ela tem hepatócito funcionante. Então, ela tem esses receptores aqui, ó, do ATP, que joga o contraste que está lá no sinusóide para dentro do hepatócito. Então, como ela tem hepatócito, ela vai ficar branca nessa sequência hepatobiliar tardia. Tá? Olha, duas metástases hepáticas aqui. Ó. A metástase hepática tem receptor de membrana ou ATP? Não. Quem tem receptor de membrana que joga esse contraste para dentro são células que têm hepatócito funcionante. A metástase não tem hepatócito funcionante, ela não capta o contraste. Olha como que é a diferença, como que você vê muito bem essas metástases em meio ao fígado contrastado. Isso tudo aqui é vaso sanguíneo do fígado. Tá? Então, esse nosso paciente, ó, o contraste hepato específico, essa aqui é a da nossa paciente. Olha como você vê detalhes do contorno dessa metástase, olha como que ela serve para visualizar muito bem. Um fígado bastante contrastado, que é aquela fase de 20 minutos, a metástase que não tem receptor de membrana, não tem o ATP, não tem hepatócito funcionante, ela vai ficar preta porque ela não joga o contraste para dentro dela. Okay? E outra sequência super importante na ressonância é a sequência de difusão. O que é a sequência de difusão? Rapidinho aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um material que tem água, né? Água. Isso aqui são as moléculas de hidrogênio dentro os prótons de hidrogênio dentro da molécula de água. Eles ficam fazendo movimento aleatório aqui, numa velocidade assim muito livremente, porque não tem nada que impede. No parênquima hepático, que seria esse aqui, ó, já tem o número de células no parênquima hepático. Então, essas moléculas de água aqui, esses prótons de hidrogênio, eles caminham mais lentamente nesse meio aqui. E num paciente que tem um tumor, olha, isso aqui, o número de células no tumor, ele é muito grande. Então, a mobilidade dessas moléculas de água num tumor é muito restrita, né? Então, o que mede a difusão? Ela mede essa sequência de difusão. Quanto essas partículas de água estão se movimentando nesse meio. Se ele tem muita célula, a movimentação dos prótons de hidrogênio aqui dentro vai ser muito restrita. Como é que vai aparecer na imagem? Desse jeito aqui. Ó. Aqui é um fígado que restringe pouco o movimento, e aqui é uma metástase, que ela tem várias células e não deixa a molécula de água andar aqui. E a ressonância mede justamente a mobilidade dos prótons de hidrogênio nesse meio. Então, quanto maior a celularidade de uma lesão, maior é a difusão restrita dessas moléculas de água nesse meio. Tá? E olha só como que essa sequência de difusão ela facilita a visão de metástase. Ela é uma sequência feia, não dá para ver muito detalhe de anatomia, mas olha como que ela mostra muito bem dessas três metástases aqui, ó, em relação a essa sequência aqui. Ó, tá? Muito mais fácil de ver aqui, ela brilha no nosso olhos do que aqui. Certo? Então, aqui, ó, é uma metástase hepática, tá vendo? Ó? Aqui. Aí tem o tal do mapa de difusão lá, que não vem ao caso, que ele fica preto aqui. Então, a gente diz que ela restringiu a difusão. Isso aqui caracteriza uma metástase. Já tipo, aquele hemangioma da paciente lá, ó, ele restringe a difusão. Isso é detalhe técnico. Né? Olha como que essa sequência de difusão
ela facilita a gente enxergar certas pequenas metástases. Nesse aqui, a gente ia ficar em dúvida se tinha metástase de fusão. Esse monte de pontinho branco aqui, ó, mostra claramente um monte de metástases aqui. Por quê? Porque a celularidade dessas metástases aqui, elas são muito altas. Então, ela restringe a difusão da água nesse meio aqui das metástases, né? Então, é uma sequência super importante para a gente fazer detecção de metástase hepática. Repare esse caso aqui, ó, que a tomografia mostrava uma lesãozinha aqui, a ressonância mostrou com mais detalhe, mas na hora que a gente fez a ressonância com a sequência de fusão, além daquela metástase ficar muito mais fácil de ver, apareceu outrazinha aqui e outrazinha aqui que a gente não via aqui. Então, o que vocês têm que ficar na cabeça de vocês é que a sequência de fusão é uma sequência feia, não é uma sequência anatômica, mas ela enxerga muito bem as lesões com alta celularidade, no caso das metástases, né? Olha esse caso aqui, ó. Quando é que a gente ia dizer que tinha uma metástase aqui nesse caso, aqui nessa sequência, se a gente não tivesse a difusão? Olha a difusão como salta aos olhos essa metástase nessa região, né? Afinal de contas, qual que é o melhor método de diagnóstico por imagem na detecção e caracterização de metástase hepática? Eu falei que o padrão ouro é tomografia, mas não é o melhor método. Se você quiser, o melhor método mesmo é o seguinte, ó, essa meta-análise aqui, ela fez uma análise de 3.854 metástases e ela viu que se você associar o Primovist com a difusão, você tem uma sensibilidade de detecção de 95% na detecção de metástases. Então, o Primovist, usar o Primovist mais a difusão, ele deve ser usado em pacientes com metástase hepática considerada ressecável. Por quê? Então, o Rafael, ele estava querendo fazer uma cirurgia nessa paciente, né? E, para isso, ele tinha que ter certeza que ela só tinha aquelas duas metástases. Por isso que ele pediu uma ressonância com Primovist. A difusão faz parte da ressonância normal mesmo. Então, quando você associa difusão com Primovist, você obrigatoriamente, se você vai botar o paciente na sala para fazer uma metastasectomia, você tem que fazer a ressonância com Primovist mais difusão, né? A difusão e Primovist, então, é muito melhor que a tomografia multislice na detecção e caracterização de metástase hepática, tá? Então, ó, outra evidência de meta-análise em relação a TC, RN e PET-CT. O PET-CT é bom para metástase hepática? A ressonância magnética, nessa meta-análise aqui, eles mostraram que a ressonância magnética é um método de escolha como primeira linha e o PET ele pode ser usado como segunda linha. Então, a ressonância é melhor que o PET para fazer diagnóstico de metástase hepática, tá? E aqui uma outra meta-análise, né, que sugere que a ressonância é a modalidade de escolha para a detecção de metástase carcinoma coloretal em relação a ultrassom, TC e PET. Então, botou todos os métodos no bolso. Então, o melhor método para detectar metástase é, sem dúvida, a ressonância magnética. Esse outro aqui, ó, esse outro trabalho, ele mostrou o seguinte, ó, se você usar ressonância com Primovist, ela é superior à tomografia de multislice para metástase, especialmente, ó, se as metástases forem menor que 1 centímetro. Olha como que a sensibilidade aumenta com Primovist em relação a uma tomografia na detecção de metástase menor que 1 centímetro, né? Olha, de 11 foi para 66%. E se o paciente tiver esteatose, olha só, a tomografia pode te enganar muito, nós vamos falar daqui a pouquinho. Ela aumenta, ó, o Primovist aumenta para 88%, tá? E, por último, esse trabalho mostrando, esses 3 trabalhos aqui mostrando que a ressonância é superior ao PET-CT. Agora, quando você tem que fazer um estadiamento tórax, abdômen, pélvico, aí você tem que usar o PET-CT, pode ser melhor do que a ressonância, né? Algumas ressalvas em relação à ressonância que a gente tem que deixar claro é o seguinte: tem os pacientes que não conseguem segurar a respiração, o exame fica ruim para caramba, o paciente em estado grave, que não responde a comando verbal para encher o peito de ar e segurar, tá? A ressonância fica muito ruim. Olha esse aspecto aqui dessa ressonância, ó. Como que fica ruim o estudo pós-contraste se o paciente não respirar. Então, quando você tem
um paciente que não respira bem, ou você não tem uma ressonância que faça uma sequência de difusão muito boa, aí é melhor você partir para a tomografia mesmo, porque a tomografia vai gerar imagem de melhor qualidade do que a ressonância, tá? Então é o seguinte, ó, esse último trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: foi um estudo randomizado de 342 pacientes. Quantos pacientes necessitaram de um segundo método para ver se tinha metástase ou não? Se ele tinha feito com Primovic, nenhum deles precisou de um segundo método. Agora, 17% desses 342 pacientes que fizeram a ressonância só com o contraste normal da ressonância, que é o gadolínio, eles precisaram evoluir para o Primovic. E 39% desses 342 pacientes aqui, eles precisaram fazer um segundo método para detectar metástase hepática, tá? Então aqui, ó, a confiança diagnóstica, ressonância com Primovic é melhor que a ressonância com gadolínio, que é melhor que a tomografia multislide, né? Agora, se você precisa fazer um estadiamento de tórax, abdômen e pélvico, não tem jeito. Não dá para estadiar tumor de cólon, quanto a pulmão com ressonância, hein, gente? Eu já estou vendo aí muita gente pedir ressonância de tórax para estadiar tumor de cólon. Não faça isso. A tomografia é infinitamente melhor que a ressonância, tá? A ressonância não serve para estadiar tumor de cólon quanto aos aspectos do tórax, tá? A não ser que você não possa fazer o exame. Então, a ressonância, ó, isso aqui é super importante, ó. Aqueles pacientes que iam para a cirurgia e que fizeram uma ressonância com Primovic, foi o caso da nossa paciente. Então, todos os pacientes que iriam para a cirurgia e que fizeram a ressonância com Primovic, a ressonância com Primovic, ela mudou a estratégia terapêutica em 1/3 dos pacientes. Ela é muito paciente que ela muda a estratégia quando você faz Primovic. Por quê? O Primovic vai te dar a certeza que você só tem um número de metástases X, né? Às vezes, você tem a ressonância só com gadolínio normal, o gadolínio não mostra certas metástases, da hora que você faz a ressonância com Primovic, você vê metástases que você não via na ressonância sem o Primovic. Então, olha só, isso aqui é um dado bastante importante para quem vai tratar cirurgicamente um paciente. Então, ó, hoje em dia, não dá mais para levar o paciente para a mesa de cirurgia sem se fazer uma ressonância magnética com Primovic para estadiar corretamente o número de metástase desse paciente. Tá? Tem muita metástase, você só vai ver com Primovic associado, lógico, à sequência de difusão. Para terminar, algumas considerações importantes em relação ao carcinoma coloretal, que é o seguinte, ó. Primeiro, ele é o 4º tumor maligno mais frequente nos Estados Unidos, né? Era a 2ª causa de morte relacionada ao câncer nos Estados Unidos. Sobrevida, ela depende do estadiamento. Então, se você não estadia direito o paciente, a sobrevida, você vai comprometer a sobrevida do paciente. E o estadiamento está diretamente relacionado ao exame que você pede para esse paciente. A taxa de sobrevida em 5 anos é 90% para a doença localizada e 12 a 19% para a doença metastática. Então, ó, olha o que aconteceu com esse paciente aqui, ó. Esse paciente, lá em 2014, ele fez uma tomografia, ele tinha um cistozinho aqui, ó, e nessa região do fígado aqui ele não tinha nada. Lá em 2015, eles fizeram uma nova tomografia desse paciente, o cistozinho dele estava quietinho lá, ó. Aí apareceu outra lesão aqui que o radiologista laudou como cisto. Aí lá em 2017 ele foi fazer um contorno, olha o que virou esse cisto aqui. Então, ó, não existe aparecer cisto novo e ser interpretado como lesão hipodensa nova e ser interpretada como cisto. Tem dúvida? Faz a ressonância magnética. Outra coisa, metástase em fígado esteatótico. Olha como que é difícil de ver metástase nesse fígado aqui, tá? Olha aqui, ó. Tem uma metástase aqui, mas super difícil. Olha como que é fácil de ver na sequência da ressonância, ó. Bem mais fácil. Então, fígado esteatótico e fígado esteatótico acompanha os pacientes que fazem tratamento quimioterápico para doença metastática, doença coloretal, porque o 5-fluorouracil, ele causa bastante esteatose, e o irinotecão, que faz parte do esquema FOLFIR, ele causa esteatohepatite, né? Então,
é super frequente você estar de frente de um paciente com metástase hepática num fígado gorduroso. E essas metástases, ó, a tomografia, a esteatose, ela pode limitar a identificação e caracterização de lesão hepática focal. Quando você tem dúvida, tem que partir para a ressonância mesmo, não tem jeito. Olha como que é difícil de ver essa metástase no fígado esteatótico. Aqui está uma metástase, você faz a tomografia, ó, tem muito mais lesão do que você viu e vê muito melhor aquela lesão que você tinha visto. Então, o fígado esteatótico é um problema. Esse paciente aqui era um paciente de 65 anos com metástases metacrônicas. Ele estava fazendo o esquema FOLFIR. O esquema FOLFIR tem um irinotecan que faz esteatohepatite, proporciona esteatohepatite. Aqui era no início do tratamento, que ele tinha as metástases aqui, que eram até bem vistas, né? A hora que ele faz o fígado esteatótico, olha como é que as lesões ficam difíceis de ver. Tem que partir para a ressonância, não tem jeito. Outra coisa, para terminar, é que tem um esquema que usa para tratar doença tumor de colo, que é o FOLFOX. O FOLFOX é 5-fluorouracil, leucovorin e oxaliplatina. A oxaliplatina, ela pode causar síndrome de obstrução sinusoidal. O que é isso? A oxaliplatina, ela aumenta a porosidade das fenestrações aqui do endotélio sinusoidal, e esse dano, ele favorece a migração de eritrócitos aqui para o espaço de Disse e faz uma fibrose lá naquele sinusoide hepático. Ele faz uma obstrução lá do sinusoide hepático, tá? E esse paciente, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode desenvolver uma hipertensão portal, né? Então, olha lá, você tem o câncer de colo, você faz o tratamento com oxaliplatina, a oxaliplatina induz a fibrose pericinusoidal, e esse paciente pode fazer uma síndrome a doença chamada doença sinusoidal, doença vascular porto-sinusoidal, tá? Que é induzida pela oxaliplatina. E quando é que a gente vai desconfiar disso? Olha isso aqui, ó. Esse paciente aqui, ó. Acho que eu pulei um slide. Ah, não, tá aqui, ó. Esse paciente aqui, ele começou a fazer o tratamento com oxaliplatina e a ressonância dele, esse aqui estava, a ressonância não, a tomografia dele estava normal desse lado aqui, ele começou a fazer um realce heterogêneo do parente. Olha o realce aqui como que ele ficou mais heterogêneo ainda, e aqui por fim mais heterogêneo. Então, os radiologistas que estão na sala aí, tem paciente fazendo estadiamento do tumor de colo, fazendo o esquema FOLFOX, a oxaliplatina pode induzir a síndrome de obstrução sinusoidal, que se manifesta na tomografia por esse realce heterogêneo do parênquima hepático, tá? E esse realce ele pode ser na periferia, olha que realce heterogêneo aqui, ele pode ser multifocal ou pode ser difuso assim. Então, toda vez que vocês pegarem um paciente fazendo FOLFOX, esquema FOLFOX, e começar a desenvolver esse aspecto heterogêneo do realce, tem que pensar na síndrome de obstrução sinusoidal, tá? E tem outra coisa que a oxaliplatina pode fazer, ela é induzir a formação de hiperplasia nodular focal no fígado. Ela induz o aparecimento de hiperplasia nodular focal, tá? E essa hiperplasia nodular focal, ela não pode ser confundida com recidiva de tumor. Por quê? Porque a hiperplasia nodular focal, ela tem hepatócitos funcionantes. Então, na fase, quando você fizer o Primovist lá, ó, você vai ver ela preta aqui, branca aqui nessa sequência. Isso nunca acontece com tumor de colo, porque o tumor de colo não expressa os receptores de membrana que joga aquele contraste para dentro do tumor, certo? E outra coisa é não confundir resposta radiológica com resposta completa radiológica com resposta completa histológica. Ó, esse paciente aqui, ó, ele estava fazendo quimioterapia, tinha uma lesão aqui, tinha outra lesão aqui, ó. Nesse mês aqui, ó, as lesões sumiram. Aqui, ó, sumiram. Aí ele voltou para fazer o controle, ó, voltou. Então, o fato das lesões sumirem no controle não quer dizer que ele teve uma resposta completa histopatológica. Esse paciente precisa de continuar acompanhando com o exame de imagem. Bom, para terminar mesmo, vocês têm que levar para casa, ó, a tomografia multislice, ela é o padrão ouro para detecção de caracterização de metástase hepática.
Para casos de equívocos, na tomografia, você faz a ressonância, e a ressonância de preferência com Primovist. A ressonância com Primovist em pacientes com metástases consideradas ressecáveis, ela é obrigatória. Então, você não pode levar um paciente para a sala de cirurgia sem fazer uma ressonância com Primovist, para você saber o número de metástases correta. E a ressonância com Primovist, ela muda a abordagem terapêutica em 1/3% dos casos de metástases coloretais. Tá? Então, ela é super importante quando você vai fazer uma terapêutica cirúrgica nesses pacientes. Cuidado, a resposta radiológica não é igual à resposta da patologia. Tá? E, por último, cuidado, esteatose hepática pode limitar a identificação e caracterização de lesão hepática focal. Teve dúvida? Ressonância magnética. Ok? Eu encerro aqui com a vista lá do meu condomínio em Pedrazão. Perfeito, Nicole. Parabéns aí pela apresentação mais uma vez. E é sempre um aprendizado muito grande, né, para todos, né? Até para quem vive no dia a dia aí, lidando com pacientes com metástase câncer coloretal metastático, a gente também acaba aprendendo muito. Obrigado mais uma vez a você, ao Wilson aí por ter disponibilizado o espaço e a todos os colegas aí que participaram para enriquecer essa discussão. Obrigado a todos e uma boa noite. Pessoal, nós Galera, estamos abertos a pergunta aí, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos aí abertos. Nicole, sensacional. Rafael, Nicole, Gediel, pela colaboração também. Obrigado a todos. Uma véspera de feriado aí, a gente batendo mais de 40 pessoas simultaneamente na sala, né? Mostra a importância e a força que tem a sessão clínico-radiológica. Então, assim, muito bacana ver isso. Rafa, o espaço é de vocês, não tem que agradecer ao Centro de Estudos, não. Eu só ciceroneio, sei lá, mas o espaço é de vocês. Isso daqui é uma construção coletiva e transcende pessoas, entendeu? Então, eu agradeço muito a você disponibilizar o seu tempo num dia de véspera de feriado para estar aqui dividindo conhecimento. Então, obrigado a todos. Deixo aí com as palavras do Nicole para ele encerrar, ver as perguntas, tá? E parabéns e bom fim de semana, bom feriado a todos. Valeu. Pessoal, eu só se tiver alguém ainda, né, acrescentar que a gente não falou muito, mas segundo o câncer coloretal, e a gente precisa investir em prevenção. Então, assim, tem vários clínicos aí ainda participando. A pesquisa de sangue oculto é válida em todos os pacientes acima de 45, 50 anos, os pacientes também candidatos à colonoscopia, né? Mas, assim, a gente pensar em prevenção para a gente ter um controle melhor dessa doença. Boa noite a todos, bom feriado. Obrigado. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte: ninguém é obrigado a saber isso tudo que eu falei aí. A gente fala porque vocês têm que saber que existem as possibilidades e o melhor jeito de vocês resolver isso é ligar para o radiologista, tá? Porque o que a gente tem visto aí é muita gente pedindo ressonância aí com Primovist sem saber por quê, né, que está pedindo. Então, ressonância com Primovist não pode pedir para qualquer um, não, gente. O contraste é caro para caramba e, às vezes, ela até atrapalha o diagnóstico. Por exemplo, hemangioma pequeno de fígado, se você fizer com Primovist, você vai ficar na dúvida se é um hemangioma. Já se você fizer com contraste normal, você esclarece a maioria das dúvidas. Então, não saiam pedindo ressonância com Primovist para todo mundo, porque vocês vão estar fazendo coisa errada. Converse com o radiologista, liga para a gente, manda mensagem pelo WhatsApp, se a gente não puder responder na hora, a gente responde depois. Fala, estou com um paciente assim, você acha qual contraste usar? Ninguém é obrigado a saber isso tudo que eu falei, não. É só para ter um apanhado geral, para vocês terem noção aí de como que a gente trabalha com o método de imagem. Nicole, muito bom. Eu acho que esse caso ele serve para ilustrar assim a qualidade, né, da assistência oncológica que a gente pode prestar lá no Hospital Unimed, né, na Unimed Oncologia, e acima de tudo um trabalho multidisciplinar, né? Se a gente fosse enumerar na mão de quantos colegas que participaram desse caso como um todo, né? É uma história de quase 3 anos de evolução. Com certeza, muitos colaboraram para que essa paciente pudesse ter esse desfecho que ela tem hoje, de estar em casa, bem, trabalhando, tocando a vida, sem doença. É um caso complexo que a gente, hoje, em Cachoeiro, né, dentro dos nossos recursos próprios, a gente consegue oferecer um resultado oncológico, posso dizer, semelhante ao que a gente encontra nos grandes centros. Então, isso
Também traz uma satisfação saber que a gente tem uma estrutura como o do Hospital Unimed, ter colegas tão capacitados, né? Hoje a gente participou da discussão aqui, eu, você, o Gidiel, mas muitos aqui participaram do cuidado dessa paciente, né? Você numerar aqui, anestesistas, o pessoal da terapia intensiva, muita gente mesmo contribuiu para que ela tivesse esse desfecho aí, não só ela, mas como muitos outros que a gente tem conseguido oferecer ótimos resultados de assistência. E acho que esse caso ele ilustra bem a qualidade do que a gente tem oferecido de tratamento oncológico para os pacientes aqui na nossa Unimed. Pessoal, queria agradecer o pessoal que está parabenizando aí a apresentação, né? Obrigado. Assim, eu gosto muito de fazer essas apresentações, dá um trabalhinho, mas é muito prazeroso estar aqui com vocês discutindo isso e mostrando o que a gente pode fazer, né? Porque, às vezes as pessoas acham que esses tipos de exame, esse tipo de tratamento está muito longe, igual o Rafael falou. Está aqui um paciente que eu acho que o tratamento, acho não, tenho certeza que se ela estivesse lá no Mayo Clinic nos Estados Unidos, seria o mesmo tratamento que ela recebeu aqui, os mesmos exames, o mesmo tipo de raciocínio, né? Então, a gente está perto Exato. da excelência. Perfeito. Aí, porque eu preciso de partir, viu, gente? Um abraço a todos aí. Obrigado, boa noite a todos.